Pessoal, bom dia para vocês, tá bom? Então, vamos lá. Nós vamos começar a trabalhar aqui. Eu vou pedir para vocês isso. Agora a gente fica tranquilo aqui, porque senão a gente não consegue ver aqui o slide, tá bom? Então, beleza. Pessoal, seguinte, pessoal do primeiro, pessoal do terceiro. Nós vamos começar agora, tá bom? Fiquem tranquilos, a gente vai retomar os principais pensadores, os chamados clássicos da sociologia, tá bom? Essa é uma matéria de introdução, mas essa é uma disciplina que cai muito em vestibulares, tá bom? Porque pede-se noção, conceitos básicos desses chamados pais da sociologia, tá bom? Algumas coisas do que eles escreveram já estão ultrapassadas, tá bom? Mas essa não é a discussão principal. A discussão é o que esses sujeitos pensaram, como eles contribuíram, tá bom? De que forma eles contribuíram. Então, vamos lá. O primeiro sujeito a afirmar que seria possível estudar a sociedade de forma científica foi esse sujeito chamado Augusto Comte, tá bom? Ele é criador do termo física social, né? E lá pelas tantas é chamada sociologia, tá bom? E ele também foi criador de uma corrente de pensamento chamada positivismo, tá bom? Essa corrente ela afirma a supremacia da ciência diante de outras formas de conhecimento, destacadamente a teologia, ou seja, a religião, e também sobre a própria filosofia, tá bom? Então, essa afirmação está baseada num conjunto de critérios, tá bom? Esse conjunto de critérios eu já vou explicar para vocês quais são, tá bom? Que contexto histórico? Quem é esse Augusto Comte? O Augusto Comte ele é um sujeito que nasce na virada do século XVIII para o século XIX. Ele é francês, ele nasce durante a Revolução Francesa e ele vê todo aquele conjunto de mudanças da própria Revolução Francesa e também da Revolução Industrial. Ele vê todos os efeitos negativos da Revolução Industrial. E isso é uma forma da gente tentar entender por que ele está pensando na sociologia e qual seria a função da sociologia. Deixa eu ver aqui o bate-papo. Tá bom. Tem duas pessoas aqui. Ícaro está tentando entrar. Vamos lá. Bom. Então a gente vê que esse sujeito está pensando a sociedade da sua época, tá bom? E uma sociedade que pensa sobre evolução e sobre diferenças entre os diversos povos e as diversas raças, tá bom? No início desse capítulo se fala um pouquinho do darwinismo social, tá bom? O darwinismo social é a adaptação dos conceitos de Darwin para o mundo da sociedade. Enquanto Darwin disse que no mundo natural há uma sobrevivência dos mais aptos, de acordo com a sua adaptação, os primeiros pensadores sociais extrapolaram isso para a sociedade, para o mundo dos seres humanos, em que as sociedades também se dividiriam entre mais evoluídas e menos evoluídas. Tá bom? A mais evoluída seria a europeia, daí a sua superioridade diante de outras sociedades. Tá bom? Então a gente vai ver que o Comte, assim como basicamente os primeiros pensadores da sociologia também vão fazer, ele vê a sociedade com um pano de fundo, comparando esse pano de fundo com as leis biológicas. Por quê? Não há uma ciência da sociedade. O repertório das contribuições filosóficas para estudar o ser humano são contribuições filosóficas, baseadas em especulação, baseadas em proposições, mas não são científicas. Ciência é aquela coisa dura, comprovada por A mais B,
Daí ele defender que a ciência é superior também à filosofia. Porque a filosofia contribui com especulação, mas não contribui necessariamente de forma científica. Então, por isso que ele defende a interpretação científica da sociedade. E quais são esses princípios do positivismo que ele coloca aqui? Primeiro, a ciência ela deve se fundamentar na observação dos fenômenos, seja quais fenômenos forem. Reparem, esse positivismo aqui, pessoal, ele serve tanto para ciências sociais como para ciências que ele vai chamar de biológicas ou ciências naturais. Tá bom? Então, para eu falar sobre qualquer fenômeno, eu preciso observar o fenômeno. Eu observo, comparo ele com fenômenos próximos, com fenômenos parecidos e vejo onde ele se encaixa, classifico. Então, vamos usar isso, por exemplo, no mundo da taxonomia. Eu descobri um animal novo, né? A observação. Observo as características dele, características físicas, faço uma comparação. Olha, é mamífero, é ovíparo, é o quê? Não, é mamífero. Opa, já começa uma classificação aqui. Quando eu classifico os fenômenos aparentados, eu estou começando a dar uma ordem para ele. Eu estou dizendo, se ele é mamífero, ele tem um conjunto de características que pertence a todos os mamíferos. Ótimo. E aí, ó, eu proponho as chamadas leis universais, de validade universal. Que pense, por exemplo, numa lei da física, a lei de Newton. Quando Newton propõe a lei da gravitação, ela tem validade universal. Ela funciona aqui na Terra e funciona lá do outro lado, no cantão do universo também. Se algum dia descobrirem que não funciona, aí a gente vai ter que ver como é que funciona. Vai ter que pensar aqui e pensar lá. Mas, por enquanto, é a validação universal. Os princípios do positivismo, prestem bem atenção nisso, separam o pesquisador, eu, do objeto de pesquisa, que é aquilo que eu estou pesquisando. Então, o sociólogo ele não deve levar os seus preconceitos em conta na hora de estudar uma determinada sociedade. Porque senão ele vai viciar o olhar dele. Tá bom? Quando eu consigo determinar uma lei universal, eu consigo prever fenômenos futuros. Olha só que interessante. Pensem, por exemplo, em um engenheiro. Ele tem um conjunto de conhecimentos de trabalho que permitem ele prever como, por exemplo, os materiais que ele vai utilizar em uma obra vão se comportar. Será que para determinado solo eu utilizo tal material? Como é que determinado solo se comporta? Porque dependendo do solo eu vou precisar de materiais diferentes. Olha só que interessante. Se eu conheço um objeto cientificamente, eu consigo fazer previsões sobre eles. E previsões com um grau de certeza. Então, quando eu calculo lá uma viagem para a Lua, não estou fazendo isso baseado em achismo. Eu estou fazendo um conjunto de cálculos para que quando naquele dia aconteça o lançamento do foguete, eu consiga chegar à Lua e ela vai estar de um lado e não vai estar do outro planeta. Então, reparem bem, nós estamos falando de previsão. O mundo da ciência, pessoal, é um mundo de normas, de regras, de ordem. É um mundo em que se sabe o que vai acontecer. Então, essas são as regras básicas. E tudo que foge disso, aí o último tópico, é considerado como anormal, patológico. Não está funcionando bem. Ora, esse conjunto de regras, ele funciona
e aí vamos fazer uma crítica baseada nos dias de hoje, ele funciona razoavelmente bem para as leis da natureza, por exemplo. Para a física, por exemplo, ok, funciona sem muita dificuldade. Só que o Augusto Conte ele vai dizer que esse conjunto de normas também deve servir para as pesquisas sociais. Hoje, século XX, século XXI, o positivismo ele não é mais um modelo de ciência aceitável para as ciências sociais. Tá bom? Porque o ser humano é uma criatura extremamente complexa, que age baseado na liberdade que tem para agir, que toma decisões inesperadas, muitas vezes contraditórias, que pode agir de uma forma hoje e de outra forma amanhã. Então, o trabalho com as ciências sociais hoje ele é um pouco mais complexo, tá bom? Então, por exemplo, separação entre pesquisador e objeto de estudo é simplesmente impossível. Se eu, um sociólogo, vou estudar a sociedade brasileira, seja, sei lá, vou estudar a escola brasileira, não tem como eu desvincular quem eu sou da sociedade que eu vivo. E ainda que eu fosse estudar a escola na Índia, eu ainda levaria os meus modelos de sociedade. O que nós devemos fazer, e aí é uma dica do próprio Max Weber, um outro sociólogo que a gente vai ver mais para frente, o que nós devemos buscar é a neutralidade. 100% dá para alcançar? Não. Mas nós devemos buscar. Então, se eu, por exemplo, sou um sociólogo, digamos que eu não tenha religião alguma. Se eu for estudar comportamento dos religiosos como sociólogo, a minha opinião individual não conta. Então, eu não posso levar meus preconceitos. Já se eu não gosto de tal religião, eu não posso, como sociólogo, fazer uma pesquisa que critique, que torne essa questão negativa. Porque aí eu vou estar implicando, aí o meu preconceito vai estar implicando no resultado. Tá bom? Esse é só um parênteses que a gente abre para vocês entenderem, tá bom? Eu sempre vou fazer isso, a crítica do que ele pensou, né? Do que a gente pensa agora, para vocês terem as duas versões. Tá bom? Bom, quais são os princípios que ele coloca para o estudo da sociedade? Primeiro, quando eu estudo a sociedade, eu tenho que estudar quais são as partes dela. Os fenômenos que eles vão chamar de dinâmicos e de estáticos. A gente vai ver mais um pouquinho para frente. Quais são aqueles que representam a ordem? Quais são aqueles que representam a mudança? O que cada comportamento tem dentro do seu próprio contexto? Com isso, pessoal, a gente volta para uma questão que a gente vê no início desse capítulo, que é o organicismo. O que é isso? Como ele toma emprestado algumas ideias da biologia, ele passa a enxergar a sociedade, guardadas as devidas proporções, como um grandíssimo organismo vivo. Pensa no teu corpo. No teu corpo, cada parte do teu corpo tem uma função específica, mas ela também cumpre uma função relacionada ao todo. Então, os meus olhos têm uma função específica, enxergar. Mas essa função específica ela também é importante para o todo chamado corpo. Entenderam? Esse é o exemplo mais simples que eu posso dar para vocês. É assim que ele enxerga a sociedade. Então, quando se olha para uma manifestação religiosa, você não tem que achar que ela é A ou B ou C. Você tem que olhar essa manifestação especificamente e você tem que olhar para ela qual é a função dela dentro do conjunto chamado sociedade. Você não pode descolar ela da sociedade. Por quê? Porque ela tem uma função.
ela cumpre uma... Meus filhos estão gritando aqui. Ela cumpre uma função dentro da sociedade. Então, não posso analisar uma sociedade sem levar isso em conta, tá bom? Daí a prioridade do todo sobre as partes. O todo é mais importante? Sim, mas que não esqueçamos das partes, tá bom? Outra questão importante, que a gente vai entender como quando falar da lei dos 3 estágios dele. Ele vai dizer o seguinte, que as sociedades, elas acumulam conhecimento e transmitem esse conhecimento. Então, o que eu aprendo hoje, em termos científicos, eu passo para gerações adiante. E isso permite o acúmulo de conhecimento e de experiências. E é assim que uma sociedade, olha a palavra, progride, que uma sociedade evolui. Então, quanto mais a gente descobre, mais a gente passa adiante, mais evoluída a nossa sociedade vai estar. Porque esse conhecimento é o elo entre os indivíduos. Entre a geração do meu pai, que passa para mim, que passa para o meu filho, que passa para o filho dele e assim por diante. É isso que une, é o progresso do conhecimento que une uma determinada sociedade. Tá bom? Outra coisa, sejamos justos com o Comte. Ele não defende teorias racistas. Tá bom? Mesmo porque nem poderia. O Comte ele morre antes do nascimento do Darwin, tá bom? Logo, ele não poderia praticar o chamado darwinismo social, tá bom? Ele entende o ser humano como o mesmo. O que ele defende é que as sociedades estão em graus diferentes de evolução. Isso sim ele defende. Ele defende que sim, é possível que uma sociedade mais evoluída possa influenciar na evolução de outra, mas de forma não violenta. Então, para o Comte, nada mais antirracional do que a violência. E ele é extremamente racional. Tá bom? Então, o que a gente faz aqui? A chamada lei dos 3 estágios é a principal... Mãe, leva ele para o quarto, se puder. Desculpem, pessoal. A lei dos 3 estágios é a principal contribuição do Comte para a sociologia. E como a gente faz isso? Ah, sim, as crianças estão terríveis aqui. E como ele faz isso? Aqui a gente coloca esses 3 estágios, o teológico, o metafísico e o positivo, a gente colocou do lado aqui, né? Mas pensem ele como degraus, tá bom? A serem percorridos pelas sociedades. E qual é o critério de subida? Ou melhor, quais são os critérios? Primeiro, o desenvolvimento de conhecimento, tá bom? Conhecimento científico. O desenvolvimento tecnológico e a organização da sociedade. Do mais simples para o mais complexo. Pensem na palavra evolução. A palavra evolução já existe. O Darwin ele não inventa isso. O que o Darwin faz é explicar de forma mais bem acabada o conceito de evolução. Então, vamos lá. Lei dos 3 estados, lei dos 3 estágios é exatamente a mesma coisa. Beleza. Primeiro estágio e o mais primitivo, primeiro estágio de desenvolvimento de todos os grupos humanos, segundo Augusto Comte, tá bom? É o estágio que ele chama de teológico. É possível que vocês vejam um estado religioso, mas teologia e religião é exatamente a mesma coisa, tá bom? Para o que se propõe aqui. Esse estágio teológico, por que é teológico? Porque a explicação do mundo ela é compreensível, olha lá a primeira característica, única e exclusivamente pela presença
de deuses ou espíritos, de criaturas sobrenaturais. Tá bom? São os deuses que controlam o mundo. Nasce porque os deuses querem, adoece porque os deuses querem, morre porque os deuses trazem a chuva, o sol, a vida, a morte, a lua, blá, blá, blá. Então, há um período aqui, em termos de organização. O fetichismo é quando a gente conhece, quando os grupos acreditam que as coisas são animadas, tem almas, pedra, cavalo, parede, árvore, e esses espíritos influenciam. Tá aí os rituais mágicos. O segundo tipo é o politeísmo, em que se acredita que vários deuses desempenhando funções diferentes interferem na realidade, interferem no mundo, tá bom? E por último, o desenvolvimento do monoteísmo, onde se acredita que uma só força, um só Deus, criou todo o universo. Aí, para o Conte, aí a gente marca uma passagem, porque o pensamento já é mais sofisticado, princípio único, né? A gente viu, por exemplo, Nietzsche falando isso. Quando a gente falou dos pré-socráticos, né? Que o Tales foi o primeiro cara a pensar, opa, é um princípio único para a criação da natureza. Olha que interessante. E aí passa-se do estado teológico para o estado metafísico. No estado teológico, o conhecimento está baseado na autoridade do religioso. O religioso fala e ponto final. Ele falou porque ele é religioso, ele, abre aspas, conhece mais. No segundo estágio, que é o estado metafísico, é a filosofia que se encarrega de explicar as coisas. Então, esse posicionamento filosófico é o que a gente já discutiu mesmo em filosofia. Nós vamos tentar explicar o mundo, mas sem apelar para explicações religiosas. Tá bom? Vale tudo menos dizer que foram os deuses. Mas ainda segundo Kant, não se desvincula, porque pensa-se num princípio que chama metafísico, para além da física, além da natureza. Pensa-se em um conjunto de regras que pairam sobre o mundo e que vão ser chamadas em seu conjunto de natureza, e essa natureza seria uma entidade que pairaria sobre a Terra e sobre os seres humanos que governariam eles. Que bastava ao ser humano tentar entendê-lo. Então pensem nos pensadores, por exemplo, como Platão, né? No seu mundo inteligível, aquilo é metafísica. Tem lá um mundo separado do nosso que governa o nosso, que organiza. Com o tempo, claro, as explicações vão ficando cada vez mais sofisticadas com relação a esses princípios metafísicos. Lá no Renascimento já estamos chamando de uma natureza, ou seja, algo natural que não é divino, mas entretanto fica por cima do ser humano, da humanidade, e exerce função de ordenamento. O Conte fala que até o desenvolvimento das ciências positivas constitui-se o estado metafísico. O estado metafísico passa para o positivo, é positivo ou científico, tá bom? Teve uma aluna com essa dúvida. Os dois nomes estão certos, tá bom? Pensamento estágio positivo ou estágio científico. Ou científico positivo, vocês podem ver ainda. É exatamente a mesma coisa, tá bom? Para que vocês não tenham dúvidas. Aqui, o que define o conhecimento são aquelas regras do positivismo que a gente passou. O conhecimento tem que ser duro, exato, baseado em leis da natureza. Reparem bem, lei da natureza não é metafísica, não.
A lei da gravitação universal não depende do Deus ou dos deuses, não. Não tem nenhuma entidade. É a natureza que funciona assim, porque a natureza tem ordem, tem regra. Igual a gente falou agora há pouco atrás. Então a gente vai ver que essas ciências é que passam a investigar o real e a explicar o real. Do ponto de vista tecnológico, a gente já está na industrialização. Olha por que o Augusto Conte não defende a guerra, não defende a violência, não defende o darwinismo, qualquer coisa do tipo. Porque para ele, num estágio positivo, usaríamos todos a razão. E a guerra para ele é irracional. Para que eu vou guerrear? Se eu posso resolver isso de outras formas mais pacíficas e saio eu ganhando, o sujeito do outro lado também. Tá bom? Ponto. Isso é tudo que vocês precisam saber do Augusto Conte. Para além disso, vamos passar aqui, os princípios da mudança social, que é a ordem que estuda as condições constantes da sociedade, que a gente falou atrás, e o progresso, que investiga as leis do desenvolvimento das próprias sociedades. A dinâmica se subordina à estática, aos princípios. Daí, ordem e progresso, que a gente já viu na nossa bandeira nacional. Porque os nossos militares eram todos eles positivistas. Tá bom? Eles leram Augusto Conte. O positivismo foi extremamente forte entre os militares brasileiros que proclamaram a República do Brasil. Guardado as devidas proporções, é forte até hoje, tá bom? Porque defende um governo tecnocrático, dos mais capazes, dos cientistas, dos racionais e assim por diante, tá bom? Crítica que fazemos. Deixa eu voltar aqui. Em algum lugar do mundo, essa lei dos 3 estágios é aceita? Atualmente, não. Absolutamente não. Lembre-se, ela vale porque ela foi a primeira a tentar pensar, não que ela esteja certa. Como eu disse no início, algumas contribuições já foram superadas. Essa aqui já foi superadíssima. Por quê? Hoje em dia, pessoal, não é possível falar que há uma linha de progresso contínuo, constante, para uma determinada sociedade. Ou melhor, para todas as sociedades. Não tem como eu dizer agora que aquela tribo indígena que está lá no meio da Amazônia, que nunca teve contato com a nossa civilização, que ela vai seguir o estágio teológico, metafísico, positivo, que é uma questão de tempo. Não, não vai. Hoje em dia nós sabemos que não há um caminho a ser percorrido por todos os grupos. Cada grupo histórico tem a sua trajetória particular. Então, se os europeus desenvolveram a indústria, por exemplo, foi porque surgiu necessidade, eles tinham acumulado conhecimento. Não é o que se vê, por exemplo, daquela tribo indígena lá no interior da Amazônia, da floresta amazônica. Então, não tem como comparar. O Augusto Conte, pessoal, quando ele pensa nesse modelo, ele olha para a sociedade europeia, e nisso ele é um típico europeu do século XIX, ele olha para a sociedade europeia e diz, opa, esse é o caminho a ser percorrido. Se ele não é racista, ele continua sendo europeu. Ele continua pensando como um europeu da época, ele continua acreditando na evolução. Do mais simples para o mais complexo. Como ele quer desenvolver uma lei, as leis, lembra lá que a gente falou dos princípios do positivismo, uma lei universal, ele desenvolve a lei dos 3 estágios. É claro que isso não pode ser observado em lugar nenhum do planeta, ok? Nada garante que se os europeus não tivessem chegado, aqui na América, que os astecas, por exemplo, teriam desenvolvido hoje, estariam com indústria aí, mandando foguete para a Lua também. Nada garante isso. É possível que tivessem desenvolvido coisas ainda mais fascinantes e é possível que não. Então, não há como comparar, tá bom? Então, essa é a crítica que a gente faz nos dias de hoje para o positivismo do Augusto Conte, tá bom? Com isso, nós terminamos a nossa aula aqui, tá bom? Eu vou parar de gravar
eu vou responder vocês, tá bom? E a gente volta nas próximas aulas, tá bom? Interromper aqui o compartilhamento. Vou dar um pause na gravação. A Aisla perguntou, existe um ponto comum entre esses 3 estágios? Só o ser humano que evolui, tá bom? O que eles têm de comum, não. O que eles têm de comum é só uma linha de evolução, do mais simples para o complexo. O que é constante são os seres humanos, né? Como ele disse lá nos princípios dele, que são os mesmos em todos os lugares. O que diferencia é a quantidade de conhecimento que a minha sociedade acumula e o quanto eu passo adiante, tá bom? Mais alguma dúvida? Então,